Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a guerra de Israel, né? E como que isso vai se desenrolar, né? Eu quero trazer para vocês palavra de Deus, porque a gente vê algumas pessoas parafraseando, né, na internet e não trazem textos bíblicos, nem colocam da onde eles têm tirado tais ideias. Às vezes cita um único versículo isolado, né, e traz confusão na mente do povo de Deus. Primeira coisa, eu gostaria que você soubesse que se você ouvir alguém falando, pode ser uma pessoa muito renomada, que tenha grande estudo, irmãos, não importa, o que importa é a palavra do Senhor. Que venha falar que Israel não é mais escolhido de Deus e que eles não fazem mais parte das profecias, eu quero dizer para os irmãos que isso é uma mentira. E eu vou provar para os irmãos, né, dentro da palavra das Sagradas Escrituras, que Israel continua sendo povo de Deus e a igreja foi enxertada, nós somos filhos adotivos. Se você tem um filho seu natural, né, que saiu de você, e você tem, né, a intenção, eu vou adotar mais um filho para a minha família. Você por acaso joga fora o seu filho natural para adotar uma outra criança? É claro que não. Você vai ficar com os dois, vão amar igual, né? Serão seus filhos agora, né? Terão partes na sua herança, tudo naturalmente. Apenas você acoplou, você dividiu o que era seu com mais alguém. É o que acontece com a igreja nos dias atuais. Na graça, o Senhor deu um tempo com Israel para abrir a graça para o restante do mundo, que assim quisesse. Então, meus amados, eu vou estar explicando para vocês. Eu posso pegar muitos e muitos textos. Nós vamos começar hoje com Joel 3, tá bom, meus amados? Quando eu for lendo, vocês mesmos já vão ir desenrolando, já vão ver, já vão ir entendendo o que está acontecendo. Então, o povo de Israel é um povo que ele foi escolhido por Deus para ser a luz das nações. Tudo que é de moral, de dogmas cristãos, veio do povo que hoje os cristãos usam, mas que nós usamos no Ocidente como moral, como bons costumes, como inúmeras questões. O povo de Israel, ele foi trazido à terra justamente para isso. Mas o que aconteceu? O povo de Israel se corrompia, acabava se rebeldiando contra Deus, né, em algumas questões. Mas o Senhor, por infinita misericórdia, porque o que o Senhor disse na sua palavra? Ele falou assim: não é por Israel que eu já faço isso, eu faço pelo meu nome, porque o Senhor, o Deus da Bíblia, esse Deus que nós professamos, que é o Deus da Bíblia. Gente, se vocês não seguem essa religião, por favor, não é o Deus que eu tô falando. Eu tô professando o Deus Elohim, né, que é a Trindade, que já falava desde o início que não, eles são em três. Então é Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Senhor Jesus. Esses três trabalham em conjunto. Então eu estou falando em nome da Bíblia, que é o Deus Yahvé, Adonai. Então, primeiramente, vamos falar do Pai, porque as duas outras pessoas da Trindade estavam meio que escondidas, até tinha o potencial, né? Mas estavam escondidas, que depois foi se revelando, tá? Então, nós vamos falar deste Deus, Adonai, tá? É esse Deus que eu estou falando. Então, esse Deus, ele se manifesta falando que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que se transformou em Israel, ele mesmo que trocou o nome dele de Jacó para Israel. Ele nunca se chamou Deus de Ismael, nunca. Pegue a Bíblia, vê se ele fala, eu sou o Deus de Ismael. Não. Ismael faz parte da promessa, os seus irmãos têm a sua porção, mas Deus tem uma aliança direta com os descendentes de Sem, que depois são os descendentes de Éber, os chamados hebreus, da onde vem Abraão, e depois o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Tá bom? Então, para iniciar, a gente precisa entender isso. Onde você encontra isso? Você pode ler lá em Gênesis 10, quando Deus chama Abraão, ali você vai ver a descendência. Na verdade, Gênesis 10,
todos os seus irmãos. Então, Isaac, a descendência de Isaac vai governar sobre os seus irmãos. É essa que é a promessa. No céu, quando nós, né, os crentes que creram em Cristo, porque nós vamos chegar nisso também, mas não quero entrar, que é um assunto profundo. Os cristãos no céu também, lá, gente, não será todo mundo igual. Lá tem porções diferentes. Uns serão reis, outros sacerdotes, farão coisas diferentes no reino. Uns ajudarão o Senhor a governar o mundo. Então tem muitas coisas que não é falado, que está escrito na Bíblia e não é falado. Não existe igualdade no céu, tá bom? As pessoas até fazem, nós temos aí algumas ideologias que se baseiam na igualdade, que todos são iguais. Sim, como raça, como pessoas, somos iguais. Deus nos ama iguais. Porém, no céu tem hierarquia. E aqui na terra também sempre existirá isso, e depois em todas as eras. Por quê? Sem hierarquias, há bagunça. A rebelião não tem, porque você precisa organizar quem vai fazer o quê, que vai. É assim, em qualquer constituição, em qualquer reino. Então, a constituição que se tem na terra, né, que a gente tenta colocar em prática, tenta fazer o bem, colocar todos, quando veio, né, as pessoas, né, antigos que foram constituindo, né, cidades, regiões, precisava-se de uma ordem. E isso está no ser humano porque vem de Deus, porque nós não somos da terra, nós somos do céu. Então isso já está no espírito humano. Então o espírito humano, mesmo sendo conturbado, né, com as obras malignas, com os espíritos malignos, tenta-se ter uma ordem. Por isso, entende? Então só para contextualizar e a gente começar a falar do assunto. Então, continuando, meus amados, voltando um pouquinho, Deus chama Abraão, né, e seus descendentes para algo especial na terra. Chamou eles para ser seus representantes, sacerdotes, ministros. Eles ficaram rebeldes, mas o Senhor sempre prometeu que num certo momento Israel vai voltar. Pela Bíblia inteira. Eu posso pegar 1 milhão de textos aqui na Bíblia e mostrar. Todos falam. Deus corrige Israel. Vocês vão passar na moinha, mas você vê que lá na frente... E eles voltarão, e eles serão povo santo para mim, não haverá mais nele pecado. Então nós vamos começar, primeiramente, você entendendo esse princípio. Israel nunca foi renegado por Deus. Israel, povo da promessa. Ai daqueles que se levantam contra Israel. E agora eu vou começar a mostrar para vocês isso nos textos bíblicos, depois que a gente já contextualizou, tá bom? Então eu vou começar a ler para os irmãos. É um dos milhares de textos, tá, irmãos? Eu vou pegar... A gente vai aos poucos, né? Essa série vai ser grande e aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Eu vou começar com Joel 3, tá? Você pode ler Joel inteiro, mas nós vamos pegar o final, que é o que nos interessa, porque nós somos uma geração que já passamos do meio e estamos no final. Só que o final tem o seu tempo, né? Tem o início, o meio e o final dentro do final. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, eu vou ler para os irmãos, vou começar com Joel 3, tá bom? O título é assim, ó. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Gente, olha o título dessa mensagem. É essa que eu li para os irmãos. Israel será restaurado. Israel, vamos lá. Vamos lá. Então diz assim, ó. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativo de Judá e de Jerusalém. Meus irmãos, veja que não tá falando Brasil, Canadá. Ó, a Bíblia traz o nome dos lugares. Se Deus quisesse falar que era o Brasil ou um outro lugar, ele colocaria. Tem várias palavras aqui na Bíblia que diz até os confins da terra. São as terras distantes de lá. Nós entramos, a parte que é para nós entramos. Vocês vão ver como a Bíblia é exata. Nada na Bíblia tem erro, só é exatidão. Então o versículo 1 disse isso. E o 2 diz assim, ó. Congregarei todas as nações e fareis-as descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem eles
espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, meus amados, Deus tem algo contra as nações que espalharam Israel. Bom, Deus permitiu Israel ser punido, mas não espalhado, como eles fizeram. Como eles fizeram, a ONU já fez, dividiu aquela terra, falaram que essa parte é deles. Gente, toda aquela terra, para começar, antes da gente terminar de ler, que vocês vão ver isso depois, eu vou mostrar na Bíblia, toda aquela terra é de Israel. Israel só quer um pedacinho assim, ó. Ele deixou todo o resto para eles, mas eles não querem dar nem esse pedacinho. Mas, para começo de conversa, todo aquela parte, todo aquele continente é de Israel. Deus já deu para eles. Eles estavam abrindo mão. Mas, vamos continuar. E o versículo 3 diz assim, ó. E lançaram a sorte sobre o meu povo. E deram um menino por uma meretriz. E venderam uma menina por vinho para beberem. E também, que tem de vós comigo, tiro esse dom. Agora isso é muito interessante, meus irmãos. Veja o que Deus fala aqui, olha. O que eu tenho contigo, tiro esse dom. Quem é Tiro e Sidom, meus amados? Refere-se à Filístia, aos filhos da Grécia, filisteus. Quem é que está na faixa de Gaza ali hoje? É aquela região. São aquelas pessoas, descendentes, né, que veio trocando ali, também veio de outras nações, quando a guerra dos 6 dias de Israel, que as nações vieram para atacar Israel, 6 nações vieram para atacar Israel e falaram assim, não, quem vencer fica com as casas dos judeus. Só que Israel venceu e eles ficaram, para onde nós vamos? Quando eles foram voltar para suas cidades, ninguém aceitou eles. Eles tiveram que ficar ali, Israel deixou eles ficar, onde é hoje a faixa de Gaza, tá? Então, olha o que Deus fala. Então, veja que Deus já tinha profetizado sobre isso há séculos. Já está aqui na Bíblia, meus amados. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é superior a qualquer um que se chama de Deus, qualquer um. Que qualquer demônio que se apresentar, de qualquer religião, se falando de Deus, de energia, do grande poderoso, que representa até o nosso próprio Deus, como nós fazemos a distinção? O nome de Jesus repreende qualquer demônio que se apresentar. Ponto final. Tem uma superioridade. E como nós sabemos que o nosso Deus faz o que ele fala que vai fazer? Porque tudo que ele profetizou sobre este povo é a grande promessa e é tudo sobre ele na Bíblia que a gente vê o Senhor prometendo e cumprindo. E a gente vê, ao passar dos anos, ao longo da história, tudo que profetizou aqui aconteceu. Então, como nós vemos a história sendo contada pelo que está escrito na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela é autoridade no que ela fala. Ela é autoridade, o que ela fala acontece. Então, vamos lá, continuando. Então, vou voltar um pouquinho ao versículo 4. Ó. E também, o que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Finícia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagas assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Isso aqui já é uma sentença quanto àqueles termos, meus amados. Vocês vão entender por quê, ó. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos, desde a antiguidade, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos teus termos. Olha, Deus revelando aqui o que eles fizeram desde a antiguidade, tentando tirar os judeus do lugar deles. Sempre eles tentavam, sempre. Olha, aí ele fala no versículo 7. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendeste e farei cair a vossa paga sobre a própria vossa cabeça. Sobre a vossa própria cabeça, aliás. E venderei vossos filhos e vossas filhas pelas mãos de Judá, que os venderão aos de Seba, uma nação remota, porque o Senhor disse. Para começar, eles já começaram sobre essa maldição. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Olha Deus ironizando quem vai subir para a guerra contra Israel. Vai olhando.
Forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Mais uma ironização. Porque são fracos, mas se acham muito forte e falam que vão vencer. Então o Senhor fala, diga o fraco, eu sou forte. Venham. Ajuntai-vos, olha aí, ó. Ajuntai-vos e vinde. Todos os povos em redor. Em redor de quem, gente? De Jerusalém. E congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os seus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Ó, até o local exato. E todos os profetas profetizam o mesmo lugar. As mesmas nações. Depois nós vamos entrar quem são as nações. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Olha só. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei. Então, vinde, descei, porque o largar está cheio. Os vasos dos largares transbordaram, porquanto a sua malícia é grande. Deus tem paciência com as nações. Para quando ele vem para julgar, é depois de muito tempo, de muita coisa acontecer, de muita injustiça acontecer. Aí 14, ó, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, lá no vale. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. O que significa aqui? Um dia escuro, um dia nublado. Em outras passagens mostra que é um dia sem sol, nublado. Um dia que, né, vai ficar de nublado para bem escuro, porque vai noite, né? Vai seguir um tempo de guerra. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então Deus deixa bem claro que ele será a fortaleza dos filhos de Israel, que estará acontecendo isso contra essas nações, mas o Senhor será a fortaleza dos filhos de Israel. Gente, o povo quer colocar aqui que é a igreja. Tem nada a ver, gente. Tem um território. É tudo muito bem explicado. Vamos lá. Aí, versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Aqui, quando o Senhor restaurar, né? Deus já está falando. Lá vai ser complicado, né? O Senhor Jesus vai governar de lá e é com vara de ferro, né? O pessoal não fala isso, né? E, né, nós temos muitos outros textos, mas vamos continuar. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Sim, muita fartura, muita abundância no final para Israel. Israel será uma pátria tremenda, ela será cabeça, de lá sairá para todas as nações. Aí olha o que fala no versículo 19. O Egito, gente, se tornará uma assolação e Edom se fará um deserto de solidão. Por causa do quê? Deus é ruim? Não. Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Gente, o povo tem um ódio mortal de Israel, eles não querem conviver com Israel. Fala, não, você fica aqui, a gente fica aqui, vamos todos conviver. Não, a destruição, pedem a destruição. Infelizmente o povo fica no meio. Essas jihadis começam, pessoas que fazem parte de grupos terroristas, mas eles acabam apoiando. Não todos, né, são a favor, mas a grande maioria, pode perceber. Agora nessa grande barbárie, velhinhas tinham sido sequestradas, crianças, coisas terríveis que eles fizeram com mulheres grávidas, gente. E eles chegavam na cidade, o povo tudo aclamando, ou seja, tem um apoio. Israel derrubou uma pizzaria que estava como se diz, o merchandise da pizzaria era a velhinha, uma das velhinhas raptadas, falava, vem comer aqui na pizzaria porque, né, olha o que nós estamos vivendo. A velhinha lá exposta, era a foto dela para se pedir pizza.
Então isso é muito mal, isso é algo muito ruim. O ser humano não poderia estar envolvido com isso. Então olha por que o Senhor vai julgar os irmãos ao redor. E não é o Brasil, mais uma vez, não é os Estados Unidos, é os irmãos. Então Deus, por presciência, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, né? Ele é potentíssimo. Ele sabe tudo que acontece. Então, o Senhor, por presciência, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então, por presciência, o Senhor já deixou na palavra. Alguns falam, não, Deus determinou, por isso que... Não, meus amados, por presciência, sabendo o que a pessoa ia escolher no final. Então, Deus já sabe. Você pode ser um grande servo de Deus no início, você pode fazer muitas coisas para Deus, mas Deus já sabe. Os que no final, infelizmente, não alcançarão salvação, porque eles no final vão apostatar, vão fazer alguma coisa, vão virar-se contra Deus. Deus já sabe, meus amados. Então, Deus não vai tirar de você o direito. Você pode entrar numa igreja, você pode fazer... Você tá muito bem, mas se você for um apóstata no final, o Senhor já sabe. Então, ele não determinou que você fizesse isso, mas você, com o seu livre-arbítrio, fez isso. E como o Senhor começa do fim para o início, é difícil vocês entenderem isso. Mas por isso que o Senhor fala que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Por quê? Por presciência, Deus sabia quem vai ser quem iria vir para cá, o que faria. Ele sabe, ele já está no futuro. Isso é muito difícil para você entender, porque ele é um Deus. Você tem uma centelha divina, mas você não está em total divindade. Você ainda é carnal, então certas coisas você ainda não consegue compreender. Mas se você se dedicar à leitura da palavra do Senhor, o Senhor começa a te fazer entender. Que é por isso que ele deixou essa palavra. Então vamos para o versículo 19. Diz assim, ó. O Egito se tornará uma assolação e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência, eu tô repetindo, tá? Que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Versículo 20. Mas Judá será habitada, gente, para sempre, de geração em geração. E Jerusalém, de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor, gente, o Senhor habitará em Sião, o próprio Deus habitará em Sião. Vocês têm noção do que é isso? Nós vamos depois para Apocalipse, depois nós vamos fazer um estudo sobre Apocalipse também, texto a texto, gente. Texto a texto, a Bíblia pela Bíblia, sem pegar coisas de fora. Não, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Mas aqui você vê, e eu vou trazer um outro texto também agora para corroborar, que Israel jamais será vencido, gente. Eles são o povo que carrega o nome de Deus. Olha, se você ouvir, hoje nós sabemos que Israel não reconhece Jesus como Messias, mas eles irão reconhecer, meus amados. Não é porque hoje você não entende uma coisa que amanhã você não pode entender. Olha como as pessoas têm um pensamento fechado, pessoas que fazem esse tipo de doutrina, que Israel já foi, já passou. Meus amados, se o próprio Deus falou, ele mesmo não faria? Se ele mesmo deixou documentado que vai fazer, ele mesmo passaria por cima da sua própria palavra. Uma das coisas que o Senhor não faz. Alguns falam, Deus pode fazer tudo. Não, eu falo, tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, passar por cima da sua própria palavra. Não, ele volta atrás de maldição. Maldição, sim. Por exemplo, ele falou que iria destruir tal lugar. Mas se arrependerem, ele é um Deus bondoso. A essência dele é amor. Então ele volta atrás e dá a bênção. Você se arrependeu, mas se caso você voltar a pecar, aquela profecia, então continua valendo, tá bom, meus amados? Então ele é assim, ele volta atrás de maldição, tá? Porque se tiver arrependimento, nosso Deus é maravilhoso, ele é lindo. Então eu vou ler Zacarias 12, diz assim, ó. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando cerco contra Jerusalém. Ou seja, quando cercarem Jerusalém, porque nós estamos vendo, nossa geração está vendo um vislumbre.
começou esta guerra agora, simplesmente Israel vai tomar todo aquele ambiente ali onde, né, os terroristas faziam o que queria. Acabou. Israel não vai permitir acontecer uma nova barbárie. Então, agora, vocês vão começar a ver os jornalistas, as pessoas do mundo inteiro, primeiramente vão ajudar um pouco Israel, mas nós vamos começar a sentir as nações se virarem contra Israel, entendeu? Aos poucos isso vai ir acontecendo. Então o pessoal vai começar a falar, é tudo culpa de Israel, né? Eles querem mandar no mundo, eles conspiram contra o mundo, todas aquelas ideologias malignas e bobas, né, que eles podem inventar contra Israel, eles vão inventar no momento. Você vai ver que isso vai se tornando. E Israel já começou, vocês viram que o Hezbollah que quis entrar na briga, ou seja, Hezbollah é Síria, né? Síria é Rússia. E assim vai desencadear. Então você já vai ver começar presidente da Rússia falar contra Israel, presidente daqui falar contra Israel. Os que não vão falar contra Israel os de sempre, né? Estados Unidos, eu creio que até o final eles estarão do lado de Israel. Para mim, que eles serão um copo de tremor. E olha só o que diz o versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Por quê? Todo mundo que está ali em volta, uns ainda estão a favor, não, Israel tá certo, né? E outros contra, que são muito contra. Só que aos poucos eles vão ir se ajuntando, não, sabe? Israel perturba, a gente quer... Por quê? Se Israel deixasse de existir, ali se dividir entre eles, é tudo a mesma religião, cultua a mesma doutrina, ia virar a barbárie que é nos outros. Israel é o único país livre, ocidental, dentro de um mundo fechado, que é o mundo oriental. Tá? Então eles... É como se fosse um câncer. É assim que eles chamam. Ou seja, porque eles não querem uma abertura com o mundo ocidental. Então é assim que eles pensam, meus amados, de Israel. Devido a Israel se posicionar com mais liberalismo. É um país democrático, né? Como qualquer país, é como os Estados Unidos aqui no Ocidente. Num lugar fechado, num lugar que viola todos os direitos possíveis humanos, se viola até hoje dentro do Oriente Médio. Pessoas não podem pregar a palavra de Deus, são mortos, são enforcados, são chibateados. Então é um absurdo. Aí diz assim, né? Eu tinha parado no meio do versículo 4, mas vou falar de novo o versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Ou seja, os olhos do Senhor estará com Israel. Israel será poderosíssimo. Então será muito poderoso, tanto em estratégia como em material bélico. Terá ajuda, sim. Depois nós vamos ver isso no próximo vídeo, né? 9 príncipes estarão ao lado de Israel. Israel não estará sozinha, como todos pregam, né? Não, gente. Vamos pela palavra. Então vamos lá. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Ou seja, o povo de Judá, que está disperso ali no meio de Jerusalém, né, que ficou apenas 2 tribos quando as 12 foram praticamente destruídas, eles verão que Deus está do lado deles novamente, porque muitos não acreditam mais, muitos, né, nem precisam entrar, né, seguem outras religiões, né, fazem coisas que, né, o nosso Deus não se agrada em termos de religião, né, que eu falo, né, participando de adivinhações, leitura de mão, né? Tudo coisa que o nosso Deus abomina, ainda mais para a nação de Israel, que é a nação escolhida para levar o verdadeiro evangelho depois nos finais dos tempos, depois que a igreja, né, já estiver com Cristo e Israel já tiver sido restaurado. Então, eu vou ler o versículo 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez do seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém.
E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Olha como Deus é criterioso. Deus não se esquece do concerto com Israel em nenhum momento. Por isso que até na hora da guerra, ele preserva Judá para que fique na frente, né? Para que a glória não seja tirada da tribo de Judá, que foi de lá que veio o nosso Senhor Jesus, e a tribo de Judá será a cabeça entre os filhos de Israel, entre as 12 tribos de Israel que voltarão, que estão espalhadas, já voltou muito para Israel, mas ainda estão. Nós aqui no Brasil temos muita descendência. Nossa, é coisa linda o que o Senhor vai fazer. Então, em todas as nações tem descendência de Israel. Então, meus amados, o que acontece? Quando o Senhor der essa vitória, a casa de Davi é ela que vai reinar sobre os filhos de Israel. E sobre todas as outras nações, né, o Senhor colocará governantes, mas eles serão cabeça. Ouça bem agora o que vem a seguir, é muito importante. Versículo 8. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar, que for mais fraco, naquele dia será como Davi. Gente, Davi, vocês já viram como Davi ficava quando ele ia para uma batalha? Ele matava 1000 homens numa batalha. Meus amados, o poder de Deus descia sobre ele, era coisa terrível, tremenda. O mais fraco de Israel naqueles dias. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Meu Deus, será como o próprio Jesus, em poder. Gente, a gente fica bobo quando alguém passa por cima de coisas tão cruciais. Veja isso, a palavra de Deus falando. E tem mais, ouça isso agora. Gente, agora prestem atenção. E acontecerá naquele dia, o versículo 9, que procurarei, o Senhor falando, eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Gente, não é contra a igreja, não é contra Jerusalém. Quem está lá? Israel. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, gente, olha isso que lindo, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Gente, quem eles transpassaram? O Messias, Jesus. Eles transpassaram ele, não foi outra pessoa. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Não é, eles não estão chorando porque eles estão perdendo, gente. Eles estão chorando porque eles entenderam, pelo Espírito da graça, que Jesus é o Messias. É muito lindo. Eles não estão chorando porque estão perdendo. Não, eles estão ganhando. Mas o Espírito da graça, não é o Espírito Santo, meu amado irmão, que convence o homem do pecado, do juízo. Eles virão, porque lá em Israel já está se formando judeus messiânicos, judeus que pregam Jesus como Yeshua HaMashiach. Então, naquela época, o Espírito da graça vai começar a abrir o coração deles. E olha que lindo. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi, à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Natã, à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte, e todas as mulheres à parte. E todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Então você vê que as 12 tribos se arrependerão. Pelo menos o início das 12 tribos que estiverem lá dentro de Israel, que eles são a ponta para todas as outras. Porque se você conversar com o judeu, ele sabe, se você falar o seu sobrenome, lá em Israel, eles guardaram tudo da sua linhagem. Por isso que são um povo que eles passaram os tempos e não foram consumidos. Eles guardam tudo da sua linhagem, tudo da sua tradição. Então, pelos sobrenomes e até os cientistas, porque grande parte da grande mente judaica
trabalha em todas as áreas. Então, já tem hoje um exame que você faz e você sabe se você tem linhagem judaica ou não. Será usado isso depois em todas as nações para saber se você tem linhagem. Gente, uma coisa muito linda que Deus tem preparado para as nações depois disso. Aguardem e verão. Então, aqui está dizendo que eles vão se arrepender. Olha, vocês que os seus líderes pregam que você é o novo Israel, não caia nessa, porque vocês entrarão no julgamento das nações e vocês serão colocados como condenados por uma besteira. Nós estaremos estudando o julgamento das nações. Prestem atenção. Então eu vou ler agora o primeiro versículo do capítulo 13, gente. Olha isso. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. O que está dizendo aqui, meus amados? O Senhor vai tirar os profetas que profetizam por espíritos imundos, adivinhadores. Amados, todo adivinhador ele é um profeta maligno, né? Ele trabalha com espíritos adivinhadores. Então, todo esse pessoal que trabalha com energia, espíritos adivinhadores, meus amados, se apartem disso. Por favor, não tenha contato. Você começa a ter contato com isso, destrói sua vida. Uma que eles são agoureiros. Eles só profetizam ruim. Pode ver, vai morrer, vai cair, vai quebrar. São agoureiros. Eles não têm em si o Espírito de Deus. E quando eles falam alguma coisa boa, também não acontece que é mentira. Os espíritos tentam jogar. Então vocês têm que entender isso. Eles trazem maldição para a vida de vocês. E Israel está muito envolvido com necromancia. Nós vemos judeus, se você olhar na internet, você vê judeu em casas de quibandas, você vê judeu lendo a mão, você vê judeu em Cabalá, né? Que é uma mistura muito grande, né? E Deus não se agrada. Então o Senhor ele vai limpar o seu povo pelo arrependimento. Ele não fez assim comigo, com você na igreja? Não éramos muitos ladrões, ex-bruxos, ex-traficantes, né? Ex-tudo. E o Senhor fez nós nos arrepender. Alguém colocou uma arma na sua cabeça? Não, você se arrepende. Meu Deus, seus olhos são abertos. Assim acontecerá com Israel, meu amado. Minha amada que ouve isso. Então, eu vou ficar somente por aqui com esses dois textos que já, né, ficou um pouco grande o nosso vídeo. Mas eu preciso primeiramente fundamentar com você que Israel é o povo de Deus e o Senhor estará com eles nos últimos tempos. Agora, não vamos nos esquecer que quando vem o anticristo e engana ali Israel, que nós vamos estudar isso, sim, parece que eles vão perder. Parece, olha o que eu tô falando com você. E claro, o arrependimento virá devido à guerra também, porque mesmo ganhando, é horrível estar em guerra. A população fica, né, apreensiva, não tem paz, não tem turismo dentro de guerra. Então vai estar um momento muito terrível, mesmo eles ganhando. Só que nós sabemos, meus amados, que sim, parece que Israel vai perder. Por quê? Porque quando o anticristo vem, ele tem ali 3 anos e meio que ele está bonzinho, e depois 3 anos e meio ele mostra suas garras, e ali eles vêm contra Israel, né? Ele entra dentro da terra santa, né? Ele entra dentro de Jerusalém, ele não está longe, ele entra dentro, né? Então um terço da cidade será levada cativo, depois a gente vai fazer esse estudo também. Outra metade cativo, preso. Outra metade vai fugir pro deserto, né? E a gente vai explicar. Outros vão morrer, sim, mas não perderão. Por quê? Mas o que você precisa saber? Depois nós vamos entrar com os textos, né? Mostrando, né? Tudo isso que eu tô falando para os irmãos aqui rapidamente. Né? Esse primeiro ponto eu já mostrei para os irmãos com 2 textos. Poderia trazer mais, mas trouxe 2. Nós sabemos que Israel vai vencer. Por quê? Quando eles pensarem que pronto, realmente agora nós vamos perder, o próprio Jesus volta e os salva. Os seus pés baterá no Monte das Oliveiras. Seus pés baterá aqui no Rio de Janeiro, nos montes? Não. Nos das Oliveiras tem um local. Então veja como é um livro, a Bíblia é um livro oriental,
né? É um livro para o povo de Deus, tanto Israel como a igreja, se utilizar de tudo que tem aqui, mas as profecias literais de lugares, essas são para Israel. E para a igreja é o que nós viveremos também lá em Israel, que nós estaremos, que o Senhor também deixou. A igreja estará junto, mas não que o anticristo ou que nada, outras... Então, meus amados, é isso. Não é que o anticristo vai entrar no Brasil, ele vai entrar onde? Na Terra Santa. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente. Depois eu vou explicar o papel do Brasil. Tudo está na palavra de Deus, nós não podemos sair da palavra. Ah, porque o anticristo vai fazer... Meus irmãos, está escrito na palavra isso? Vocês viram isso aonde? Então, tudo tem que ser corroborado pela palavra, tá bom? Nós vamos entrar em Apocalipse, nós vamos fazer grandes estudos aqui no canal. Quero convidar você para se inscrever e para receber os vídeos. Vão ser vídeos mais rápidos, tá? Mas como eu precisava fazer um apanhado de coisas para dar um início, esse vídeo foi um pouco mais longo. Tá bom, meus amados? Deus abençoe sua vida. Deixa o comentário aí, tá bom? É bom pro canal. Deus abençoe, a paz do Senhor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.